Eu vou ser sincero a vocês, eu não aguento mais. Essa diretoria que não é nova, porque é a mesma, né, desde 2019, quem manda de fato é o mesmo desde 2019, faz o Fluminense passar vergonha dia sim, dia também. É inacreditável o que a gente está vendo, a total incapacidade de fazer uma contratação. O Fluminense já passou vergonha tentando contratar o Hulk. O Fluminense já passou vergonha tentando repatriar o Arias. E aí ainda jogou a torcida contra o Arias e também por culpa do Arias, né? Que foi prometer aquilo que ele não podia, não tinha certeza que ia cumprir. Não conseguiu repatriar o Nino. Mais que isso, o Arias vai jogar no Palmeiras e o Nino talvez jogue no Palmeiras. Estava negociando com o Boanga, ofereceu mais dinheiro do que ofereceu ao LA pelo retorno do Arias. Paralisou a negociação com o Boanga e o LA falou: não vai levar. Outro fracasso, outra vergonha. Aí tentou o Coelho, o grande centroavante horroroso Coelho. Passou vergonha. Fez a segunda proposta pelo igualmente ou até pior que o Coelho, o tal do Ávalos, que é um Everaldo mais feio. Passou vergonha nas duas propostas até agora. E agora surge como uma bomba. O único acerto que parecia que viria, que é o zagueiro Dantas do Novo Horizontino, que é bom zagueiro. Embora eu ache que a gente tem bons zagueiros no nível do Dantas, que podem evoluir como o Dantas pode evoluir na nossa base, como o Davi, o Loyola, o Gorgulho, né? Esse menino, apesar de já ter um hate, né, de alguns perfis estranhos no Twitter, mas esse menino é muito bom de bola. Mas seria sim uma boa contratação, né? Então 3 milhões de dólares e tal, vamos sondar. O Botafogo fez a proposta, o Corinthians fez a proposta, enquanto o Fluminense está sondando e reclamando da torcida que está criticando essa diretoria amadora nas redes sociais. A gente vai criticar mais. Vai chegar ao ponto que vai chegar na arquibancada, né? Porque a turma de puxa-saco organizado que vocês têm, uma hora não vai resistir e vai acabar o Maracanã vaiando vocês dois, né? E fazendo, infelizmente, mais do que vaia, né? Porque aí xinga filho, xinga pai, xinga mãe, e a gente não tem que fazer isso. Ninguém tem que fazer isso. Mas eu confesso que eu tô cansado. Eu tô cansado de não ver os meninos da base jogando. Eu tô cansado de ver o Fluminense passando vergonha no mercado. E aí não é aquela coisa do o flamenguista, o vascaíno, o Botafogo visual. Eu quero que ele se foda. A gente ganhou todo mundo esse ano até agora. Entendeu? Então, não é isso. É saber que a gente precisa de um 9. O JK tem se esforçado. E eu não vou negar o esforço do JK. Mas de vez em quando ele desliga dentro do jogo, que é inacreditável, cara. Ele tá ainda muito longe de ser o jogador que a gente precisa como 9. O Cano tá voltando. E se o Cano voltar e não se lesionar, ele é titular. Com 37 anos, eu acho, ele é titular do Fluminense. Ele não vai perder gols que o Fluminense anda perdendo por aí. É o cara que é o chuta-chuta. A bola vai vir e vai chutar. Mas a gente precisa de mais um 9. A gente precisa desesperadamente de um zagueiro. E agora eu li uma notícia de que o Freitas vai ganhar aumento de salário. Porque cumpriu a meta lá de 80% de jogos jogados e tal. Cara, não dá. O cara erra um jogo sim, um jogo também. Até quando ele não tem a culpa total, como foi contra o Vasco, ele nos prejudica. Porque se vocês olharem o jogo, acho que é o Explosão Tricolor, tem um vídeo lá da torcida, lá de trás do gol, ele se posiciona atrás do árbitro. E aí sai um passe que foi errado, do René também, foi ruim. E ele tem que correr que nem um maluco para tentar chutar, jogava a bola para a linha lateral, cara. Mas ele tem uma confiança de que ele é o Beckenbauer e ele é só o Freitas, que ele chutou e provocou a expulsão do Bernal. Todo jogo ele está envolvido em alguma merda, mesmo que ele não seja o maior culpado.
e o Fluminense não consegue nem trazer um zagueiro e nem dar oportunidade ao Davi. Eu não aguento mais. Eu pensei se eu não deveria gravar esse vídeo e tal, mas não tem como não gravar, não tem como não falar que essa diretoria é absolutamente amadora, embora receba salário de profissionais de nível top do mercado. Não o presidente Matheus Montenegro, porque é um cargo sem salário, mas Mário Bittencourt, Paulo Angione, eles recebem muito dinheiro. Dizem, não sei se é verdade, que o Mário Bittencourt recebe 200 mil reais por mês. Eu quero crer que isso não é verdade, que isso é uma fake news. Porque 200 mil reais por mês você pagaria um cara muito bom em termos de gerência de futebol. Deixa o Mário Bittencourt cuidar da parte jurídica. Nisso ele é bom. Porque na parte de futebol já se provou 24, 25 com um pouquinho menos de erro, mas com muitos erros também. E agora em 26 que não dá. Eu sinceramente não aguento mais. Eu não sei você, tricolor, se eu estou errado, se você concorda, coloca aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, porque eu não aguento mais. Se é para trazer o Ávalos, não traz ninguém e poupa dinheiro do Fluminense. Deixa o Fluminense com as finanças bem enxutinhas para a SAF só ganhar dinheiro. Essa SAF ridícula de 500 milhões de reais divididos em 2 vezes, que mentiu para o torcedor, dizendo que era investimento de 4,6 bilhões, que não são. Quase tudo que eles colocam como investimento, na verdade é custeio, e com dinheiro que o Fluminense já faz, dinheiro novo, são 500 milhões dividido em 2 vezes. Uma na entrada e outra daqui a 2 anos, se eu não me engano. É vergonhoso vender isso como uma coisa boa para um clube gigante como é o Fluminense. Mas eu não tenho esperança nenhuma que o sócio do Fluminense vai dizer não, porque o sócio do Fluminense, diria Tiririca, é um abestado. Então eu tô realmente de saco cheio. O que salva, né, é que o Zubeldia vem fazendo, apesar da teimosia com o Freitas, vem fazendo um grande trabalho. Apesar dos gols que a gente leva por culpa do Freitas, vem fazendo um grande trabalho. E é nisso que eu me fio, é nisso que eu me agarro, né, para amanhã contra o Palmeiras, para enfrentar o Arias, que muitos demonizaram. Eu não vou demonizar. Eu não vou demonizar, porque se você pegar a cronologia dos fatos, se eu demonizar o Arias, eu estou passando pano para a diretoria do Fluminense. A diferença entre o Fluminense repatriar o Arias e o Arias ir para o Palmeiras, foi o Freitas que eles não quiseram vender para o Bolonha. Se tivesse vendido o Freitas, botava os 5 milhões na conta, trazia o Arias de volta. O Arias não tinha outra opção, ou era Fluminense ou era Palmeiras. Como o Fluminense não cumpriu a sua parte, só restava o Palmeiras, porque no Wolverhampton o clube inglês já falou que gostaria que ele saísse, porque vai precisar reduzir a folha salarial com o rebaixamento. Eu não vou demonizar o cara não, sou muito grato a ele por tudo que ele fez, e o dia que ele quiser voltar ao Fluminense, se a gente tiver uma diretoria decente, eu aceito de volta sem pensar 2 vezes. Mas vocês, Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, Ricardo Tenório, Paulo Angione, o que você está fazendo no Fluminense, Paulo Angione? O Mário Bittencourt faz o que você deveria fazer, e você está fazendo o que no Fluminense além de ganhar salário? Com todo respeito à sua trajetória no futebol, pede para sair, cara. Os caras estão te diminuindo o seu papel, a sua função dentro do Fluminense. Vai descansar com sua família. Você já deu a sua contribuição ao futebol brasileiro. Chega, vaza todo mundo. Vaza. Se essa diretoria realmente respeitasse o Fluminense, era renúncia coletiva. Sai todo mundo. Mas não vão fazer isso. E a gente vai continuar a passar vergonha no mercado. Uma pena. Um grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.